Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Agro, o podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje temos aqui a imensa satisfação de receber nos estúdios aqui do Sistema Farsul Cristiano Gotuso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre pecuária, sobre pastagem, sobre de tudo um pouco. Isso aí, maravilha. Obrigado por aceitar o convite, vir até aqui. Tu estava em Piratini ou estava? Estava em Piratini. Piratini. Então andou um pouquinho aqui para fazer essa conversa. Nosso objetivo aqui, Cristiano, como tu já conhece, é trazer alguma conversa que agregue para o produtor rural, que é o nosso público-alvo. A gente traz ideias, insights, né, histórias inspiradoras que conversem também com a parte de inovação, tecnologia no campo. Então a gente faz esse bate-papo aqui descontraído e o nosso tema de hoje, como tu mencionou, pastagens. Vamos conversar aí levando em consideração toda a tua trajetória, já com a Geoplan, que completa 19 anos, correto? Isso. 19 anos. E de Senar, quanto tempo atuando? Senar 2008. 2008, já se vão... São 17 anos já. 17 anos. Então tem certamente bastante história e trajetória para a gente conversar aqui, cases de sucesso, que deu certo, que deu errado. Maravilha, maravilha. Eu vou te apresentar antes da gente começar, como já é de praxe nos outros episódios, né? Tu, Cristiano Gotuso, então, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, aqui em Porto Alegre, e atua no mercado há 19 anos com a Geoplan, né? Empresa parceira aí do Senar, atuando com consultoria técnica em sistemas agropecuários, projetos agropecuários, licenciamento ambiental, georreferenciamento, mapeamento e controle biológico com drones, também, tá certo? E também, além disso, tem, desde a pandemia que deu aquele alvoroço, também tem no canal do YouTube o Mais Pecuária, né? Também tem bastante visualização aí. Conta um pouquinho pra gente como é que... Exatamente. Além disso, sou produtor rural, né? E produtor rural, tá certo? O canal Mais Pecuária começou a partir da pandemia, né? Quando trancaram tudo ali em meados de março, né? Algumas pessoas começaram a fazer alguma coisa no YouTube e tal, e eu tinha dado uma parada de trabalhar também, porque trabalhava muito para o Juntos para Competir na época, e não podia ir no produtor fazer a consultoria, né, por causa da bandeira vermelha. Sim. E aí eu resolvi fazer uma live para ver o que ia acontecer, né. Eu tinha contratado uma empresa de assessoria de marketing, né? Que eu tinha ido na Expo Direto com eles e tinha dado um resultado bem interessante. E aí, conversando com eles, a gente achou interessante fazer uma primeira live. Fizemos uma live sobre integração lavoura-pecuária. E aí fui fazendo mais uma, e na terceira, quarta, alguns produtores começaram a me ligar e querer saber do trabalho de consultoria. E no fim, tá até hoje o canal, toda segunda-feira, com algum assunto de pecuária para a gente levar informações para o produtor. Que legal. Rigorosamente, toda segunda-feira. Sempre que possível, né? Dependendo da agenda, a gente sempre, segunda-feira, tenta estar no canal para a gente levar alguma informação ao produtor rural. Que legal, que legal. Essa constância é difícil também, né? De manter aí 5 anos já, se foram, né? Mas importante também de conseguir novos canais de comunicação, e hoje todo mundo acessa informação através do celular, né? E eu tenho produtores que estão desde a primeira, né, assistindo. Então, eu peço para todos darem uma boa noite ali no chat, né, para a gente saber quem é que está nos acompanhando. E tem alguns que eu vejo que estão desde o início lá, depois eu promovi alguns cursos online também que eles participaram e continuam até hoje, toda segunda-feira. E às vezes eu não faço live e não divulgo que não vai ter, e eles me mandam mensagem, né? E aí, não vai ter live hoje? Já passou do horário e não começou ainda, né? Então, alguns me perguntam se não vai ter a live de segunda-feira. Que legal, que legal. Bom, e nesse canal tu fala, óbvio, o tema pecuária, né? O nome é Mais Pecuária. Pastagens, né? Sustentabilidade, né? Lavoura. Bom, transita todos os assuntos do agro, eles se conversam, né? E me diz uma coisa, como é que tu enxerga ao longo dessa tua trajetória profissional a evolução do manejo das pastagens? O que tem de novo, o que evoluiu, o que não evoluiu, de inovações, tecnologia no Rio Grande do Sul?
Na verdade, esse é um processo bastante lento, né? Quando a gente compara a pecuária com a agricultura, né? A agricultura evolui numa velocidade muito mais rápida. E a pecuária, por uma questão de tradição, uma questão cultural, ela é mais lenta no processo de evolução, né? Em relação às pastagens, a gente nota uma mudança, né? Mas não da velocidade que a gente gostaria, né? Eu converso com outros técnicos, outros amigos que trabalham na mesma área e a gente tem aquela vontade de fazer o Rio Grande do Sul mudar e crescer e melhorar, produzir mais, mas a gente vê que a coisa é bastante lenta, né? Mas o que a gente vem notando, né? Que o produtor vem buscando uma semente de melhor qualidade, ele vem se preocupando com adubar a sua pastagem para ter um resultado melhor, ele está buscando informação e essa informação também está chegando mais rápido para ele, né? Porque anteriormente a pandemia eram os cursos do Senar, era alguma palestra que se dava em algum sindicato, que também muitas vezes não tinha um público muito elevado, e hoje pós-pandemia, o produtor se organizou para ter um smartphone, para ter um WhatsApp, para buscar informações no YouTube, por exemplo, e toda semana ele recebe informações, né? Então, acaba que ele consegue enxergar aonde ele pode chegar fazendo aquele investimento. E eu acho que com isso vem evoluindo e a gente tem enxergado coisas boas aí no andar das estradas, né? Que bom. Ao longo dessa trajetória a gente observa realmente, né, como tu está comentando, o que faz a diferença de fato é o conhecimento, né, o acesso à informação, ter aquela dica que faz a diferença, né, para agregar. E outra questão também, Henrique, é que quando eu me formei em 2004, tu olhava, o meu sonho sempre foi trabalhar com consultoria em pecuária, né? Só que quando eu cheguei em Piratini, o meu avô era de lá, então por isso que eu fui morar em Piratini, a gente é produtor rural lá. E não se via consultoria técnica em pecuária, era muito raro, né? Com a chegada do Juntos para Competir, que foi em 2004 também, que começou um trabalho de formiguinha lá com as unidades de referência e foi mostrando como é que funcionava. Algumas empresas se credenciaram para começar um trabalho junto ao Juntos para Competir e a nossa empresa também começou lá naquela época. E aí que o produtor começou a entender o que era uma consultoria técnica para a pecuária de corte. Porque até então, o que ele dizia? Vai vir um guri aqui me dizer o que eu tenho que fazer e eu já estou há 30 anos aqui fazendo a mesma coisa, né? Aquela resistência. Aquela resistência e a falta de informação também que não chegava, né? Por vários motivos. E eu acredito que o próprio Juntos para Competir e hoje o ATEG do Senar tem aberto um pouco a cabeça do produtor para buscar mais, para tentar evoluir e para conseguir investir e ter mais rentabilidade na atividade. Até porque, se nós pensarmos em agricultura, se nós bobear, a agricultura passa por cima, né? Então, a gente precisa ter uma pecuária rentável para competir com a agricultura e conseguir manter a atividade no estado. Tá certo. E ao longo dessa tua experiência, né, com empresa e consultorias, né, tu trabalhou com muitos produtores. Quais são os principais erros que tu observa, assim, do produtor rural quando fala em manejo de pastagens? O que tu consegue trazer, assim, pontuar aqui para a gente compartilhar também com o pessoal? Eu diria, assim, que eu digo em todos os eventos que eu vou, né? Se eu entregar uma receita de bolo para ele de como fazer a implantação, quanto de adubo, quanto de ureia, quanto de semente, qual semente, a época, o momento de aplicar, ele vai saber fazer. O mais difícil desse manejo todo é saber o momento de entrar com os animais, qual a lotação, ou seja, qual a carga animal que eu vou entrar nessa pastagem para manter a altura ideal de pastejo e saber manejar observando a pastagem para saber se ela está passando do ponto ou se está faltando para eu ter o resultado lá no final. Porque muitas vezes o produtor faz uma ótima pastagem, enxerga aquela veia com seus 30, 40 centímetros já passando do ponto de entrada e diz assim, eu vou botar gado aqui porque ela não vai baixar.
e daqui a 30 dias ele chega e não tem mais nada para comer, porque botou gado demais. Sim. Então, a maior dificuldade do manejo de pastagens é justamente o ajuste de carga e aí a observação diária do clima, da chuva, da temperatura, do hábito de consumo dos animais e o produtor enxergando tudo isso que vai conseguir fazer com que ele tenha um bom resultado no manejo das pastagens. Acompanhar a altura de pastejo, né? Hoje nós já temos, né? Tem um trabalho do pastejo rotatino, né? Que a gente vai falar mais para frente aí numa próxima pergunta. Onde já se tem a definição das alturas ideais de pastejo de diversas espécies, né? Então tem para azevém, tem para aveia, tem para milheto, para sorgo, para sudão, para as principais espécies que a gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul. Cada uma tem a sua altura. Cada uma tem a sua altura ideal de pastejo. Então, pela altura, ficou muito mais fácil do produtor ajustar, né? Mas é observação, é dia a dia olhando e avaliando se está baixando demais, se está sobrando demais para tu botar ou tirar animais. Porque essa é a grande dificuldade do nosso sistema, né? Não tem uma regra assim, eu vou botar 3 terneiros por hectare numa pastagem e vou manter esses 3 terneiros até o final. Em algum momento vou ter que botar um a mais, talvez, para segurar a pastagem. Em outros momentos, talvez eu tenha que tirar meio ou tirar um. Então, como existe uma variabilidade climática e uma variabilidade de temperatura ao longo do ciclo da pastagem, momentos ela vai crescer mais, momentos ela vai crescer menos, e eu tenho que ajustar a boca para não deixar rebaixar demais. Sim, e é importante não deixar muito rapado, porque ela não consegue... Se passar da altura de pastejo do limite inferior, né? A planta vai ficar com menos folhas, vai produzir menos raízes e vai fazer com isso com que ela tenha mais dificuldade de rebrotar. E aí a tendência é rebaixar cada vez mais e ficar rente ao chão, né? De excesso de lotação. Entendi. Ela não tem a capacidade, não tem área foliar para... Ela precisa de área foliar para ter capacidade de rebrote, né? Então, dentro desse manejo, a gente ajusta o pastejo para sempre ter área foliar para ter capacidade de rebrote e conseguir manter aquela carga animal em pastejo dentro da altura ideal de pastejo. Entendi, perfeito. Então, cabe muito a observação, acompanhamento do dono da propriedade, né? Enfim, do gestor. Do manejador ali, do manejador. Né? Seja o capataz, seja o peão, seja quem for. Perfeito. E ainda falando de pastagens, quais são os critérios, por exemplo, que o produtor ele deve levar em consideração para escolher qual tipo? Bom, vou plantar agora no inverno, enfim, um azevém, uma aveia preta. O que diz assim, qual... Não existe uma espécie específica, ou não existe uma bala de prata, imagino eu. O que tu pode comentar para a gente a respeito disso? A questão da bala de prata eu chamo de pastagem milagrosa, né? O produtor sempre busca aquela variedade, aquela espécie que ele vai plantar, não precisa botar adubo, não precisa botar calcário, e ela vai produzir como nunca. Isso não existe. Essa espécie não existe. Não existe. Essa mágica aí não existe. Só o capim-anone se tivesse qualidade, né? De resto... não temos essa opção. E o nosso estado ele é muito variável na questão climática, né? Nós temos região como Campos de Cima da Serra, que praticamente não tem verão. Nós temos fronteira oeste, que faz 45 graus no verão e faz -2, -3 no inverno. Então, existe muita variabilidade climática dentro do estado, não só de temperatura, mas também de chuvas. Então, muitas vezes... uma espécie de verão que serve lá para Vacaria Bom Jesus não serve para Uruguaiana. Nem mesmo a época de plantio vai ser a mesma. Então, para cada região do estado que a gente deve avaliar época de plantio, porque é variável, bastante variável nas diferentes regiões do estado, e também espécies mais adaptadas. Por exemplo, regiões muito quentes, o azevém não se desenvolve muito bem. Né? Ou ele vai começar a se desenvolver muito tardio e vai ter um período de uso muito curto. E aí não vale a pena porque não vai pagar o investimento. Por exemplo, pastagens perenes de inverno, festuca, por exemplo. Eu não vou plantar uma festuca na região central do estado que é extremamente quente, que tem pouco inverno. Eu vou botar uma festuca lá nos Campos de Cima da Serra, que o principal clima lá é inverno, né? Pastagens perenes de verão, a mesma coisa. Eu não vou botar uma braquiária lá em Vacaria Bom Jesus, que tem geadas até novembro e começam a gear em março. Então,
a gente precisa conhecer a realidade de cada região para saber quais espécies melhor se desenvolvem naquelas regiões, para a gente conhecer o potencial das regiões. E isso, o Senar nos traz essa possibilidade, né, de dar cursos em diferentes regiões do estado, conhecer as diferentes regiões, conhecer propriedades nas diferentes regiões e saber o que funciona aqui, o que funciona ali, o que não funciona aqui, para a gente poder indicar aos produtores o melhor, né? Sim, não, maravilha. O estado é grande, né? São 497 municípios, comparar com outros, Espírito Santo, enfim, Santa Catarina, são pequenos e não tem essa diversidade, digamos, de clima e até de culturas que são produzidas, né, em diferentes regiões do estado. E falando ainda sobre os critérios de escolha de espécies, né, mais adaptadas às regiões, a gente, infelizmente, aí o Rio Grande do Sul vem sofrendo, né, ao longo dos anos com as mudanças climáticas, assim dizer, né? A seca no verão e 2024 enchente, ou é falta de água ou excesso de água. Como é que o produtor ele consegue montar uma estratégia, eu diria assim, para se adaptar a essas condições aí extremas, seja pela falta de água ou seja o excesso de água? O que ele consegue fazer, levando em consideração a escolha, até mesmo o manejo de espécies para a escolha de pastagens? Se nós pensarmos numa pecuária mais tradicional, né, mais extensiva, ela sentia menos as questões climáticas porque as perdas já eram consideradas, né, porque sempre haviam perdas e o resultado não era o melhor, mas era um resultado médio, né, vamos dizer assim. E além disso, muitas vezes dava uma seca, mas não faltava comida porque tinha pouco gado na área, né? Era mais extensiva a coisa. Com uma pecuária mais intensiva, uma pecuária mais apertada pela lavoura de soja, por exemplo, que antigamente o nosso principal problema era o inverno. E hoje, em muitos lugares, o principal problema é o verão, porque entra a lavoura de soja e o arroz, muitas vezes, e acaba faltando comida para o gado no verão, né? Essa pecuária mais intensiva, ela acaba sentindo mais a seca, o excesso de chuva, a falta de sol, a temperatura, aquilo outro. Então, nós temos que fazer um bom planejamento forrageiro e muitas vezes ajustar esse percentual de lavoura em relação à pastagem para que a gente consiga ter comida de qualidade o ano todo para um rebanho de cria, por exemplo, que eu não posso vender as minhas vacas quando falta comida e recomprar quando sobrou. Então, eu tenho que ajustar esse planejamento forrageiro. E nós estamos passando por um momento que, daqui para frente, nós vamos ter que começar também a conservar o alimento, né? Fazer silagem, fazer feno, pré-secado, o que for, para esses gargalos forrageiros, que a gente sabe que a gente tem em outono e primavera, principalmente, que as pastagens perenes, tanto de inverno quanto de verão, nos ajudam a fechar esses vazios, mas em algum momento vai faltar ou vai reduzir a oferta por questões climáticas, porque é uma indústria a céu aberto, né? Então, eu vou, nessa pecuária mais intensiva, eu vou necessitar de alguma forragem conservada para esses momentos mais críticos. E a suplementação estratégica com proteico-energéticos, com grão, com alguma suplementação mais interessante para acelerar a saída de um gado, para melhorar o acompanhamento de gordura desse animal jovem também, que é mais difícil de botar gordura, também vai fazer parte de 100% das propriedades de pecuária mais intensiva, vamos dizer assim, né? Não, faz total sentido, né? Tudo isso é um leque de estratégias para ele conseguir se desvencilhar dessas situações, né? Fora a parte de gestão da parte de seguro rural, enfim, que a gente nem vai entrar nessa parte, porque a pergunta é mais voltada realmente a pastagens e alimento para os animais, né? Que a gente, infelizmente, teve essa experiência em 2024 aí de faltar comida. Sim. Né? E a gente também observa a integração lavoura e pecuária também, né? Importante quando se fala em pastagem, sustentabilidade, e como que as pastagens elas podem ser manejadas, né, dentro desse sistema de integração lavoura e pecuária e quais os benefícios para o produtor rural, né? Como é que... Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. A gente teve uma evolução da área de soja no estado, né, principalmente na metade sul do estado,
que era uma região de pecuária, e a soja vem descendo nos últimos 15, 20 anos, vamos dizer assim. E a pecuária, em alguns locais, tem se beneficiado dessa soja, né? Mas está muito aquém ainda do que a gente pode fazer, né? Nós temos aí em torno de 7,5 milhões de hectares de lavoura de soja no estado. Estima-se que 1 milhão a 2 milhões de hectares sejam bem manejados no inverno com pecuária. E os outros 5, mais 1,5 milhão de trigo. E os outros 3, 4 milhões de hectares ficam de plantas de cobertura ou botam gado lá para cima para comer o que tiver, né? Sem nenhum tipo de adubação, sem nenhum tipo de manejo. E essa ILP, entre aspas, que não deixa resíduo, não deixa palhada, não estrutura solo, só prejudica a lavoura de soja. E aí acaba que tu cria uma barreira do lavoureiro de não querer a pecuária no inverno, porque ela prejudica a sua lavoura. E justamente vai prejudicar se for mal manejada. Quando a gente faz um trabalho bem feito no inverno, e o inverno ele gera um resultado direto na lavoura de soja, porque tudo que eu fizer de bem para o inverno vai beneficiar também a minha lavoura do verão. E então a gente já tem pesquisas de 25 anos já mostrando que bem manejado beneficia a lavoura de soja, né? Em relação ao quê? Uma planta de aveia trabalhada 30 a 18, por exemplo, de altura, né? Entre 30 e 18 centímetros de altura. Ela vai ter um potencial de enraizamento muito maior do que uma aveia rapada, com seus 10, 15, ou de uma aveia que ficou só em cobertura, que eu não botei gado. Porque quando o animal pasteja a planta, ela se estressa e ela acaba emitindo mais raízes. E ela tendo capacidade foliar para rebrotar, ela vai ter capacidade também de estruturar mais as suas raízes para estruturar melhor o solo, né? Com esse manejo, eu também vou sobrar palhada para a lavoura de soja. Então, eu vou aumentar a cobertura de solo, vai reduzir a incidência de invasoras, né? Porque vai ter cobertura, sombreamento, e eu vou entregar a palhada para o meu lavoureiro. Então, eu não preciso retirar o gado 30, 40, 50, 60 dias antes do plantio para fazer palha, né? Eu entrego poucos dias antes do plantio, porque tem palhada suficiente para ser dessecada e ser plantada a lavoura de soja. Além disso, com essas raízes infiltrando mais profundamente e tendo maior volume de raízes, quando essa raiz apodrece, ela forma canais. E esses canais vão fazer a água da chuva infiltrar melhor, vão fazer os nutrientes descerem no perfil do solo mais rapidamente, o calcário descer no perfil do solo mais rapidamente. Isso tudo que eu estou falando já está identificado por pesquisas científicas e a gente já vem fazendo isso no campo há mais de 10 anos, com resultados positivos, tanto para a pecuária quanto para a lavoura de soja. E eu enxergo que a integração lavoura-pecuária bem feita é a sustentabilidade da lavoura de soja. Porque eu não tenho como manter o sistema produtivo pensando só em grãos no verão, com 4 ou 5 safras aí que a gente não tem conseguido colher. Então, eu preciso ter outra atividade, preciso ter outra renda que não prejudique a minha lavoura, mas que traga benefícios para a minha lavoura. E a pecuária bem trabalhada no inverno gera receita em torno de 20 a 30 sacos de soja por hectare no inverno, que é um período de baixíssimo risco, né? Eu sempre pergunto, faço 2 perguntas, né? Quando que vocês plantaram uma pastagem de inverno e não tiveram? Nunca. Né? Eu falo com produtores de 50, 60 anos de pecuária e nunca teve um ano que plantaram e não tiveram. Podem ter usado por menos tempo, mas usaram. Aí eu faço uma segunda pergunta para quem planta soja. Quanto que vocês vão colher de soja esse ano? Ninguém sabe responder. Sabem que vão ter um desembolso de 30, 35 sacos por hectare, mas não sabem se vão colher 60, se vão colher 40, se vão colher 5, e colhem 5 muitas vezes, né? Então, como é que eu vou estruturar um sistema baseado em grãos que eu não tenho garantias de colheita e, se eu não colher, eu vivo do quê? Eu como?
comer, se alimentar, né? Porque não é pagar o financiamento, é se manter durante o ano. Sim. Ah, mas eu planto trigo. Tá, mas o trigo, quando é bom, empata. Isso é o que a gente mais sabe na história do trigo, né? Então, eu preciso ter uma atividade que rode junto com a lavoura e que gere receita. E aí, a ILP bem feita, a pecuária no inverno bem feita, gera receita para manter o sistema rodando e beneficia toda a estrutura de solo para que a gente consiga ter uma lavoura mais produtiva. Perfeito. E aí atende o tripé da sustentabilidade que a gente fala, social, econômico, né, ambiental. Com certeza. Não, maravilha. E obviamente, nós, o Senar, a gente acredita de fato que conhecimento, esse tipo de informação que tu traz aqui, baseado e considerando todo o trabalho da pesquisa, né, evidenciado durante os anos, o Senar acredita que, de fato, o conhecimento transforma a vida do produtor ou aquele que aplica aquilo na prática, né? E ao longo do que tu observa, seja ele com trabalho de LP ou de pastagens, qual a principal lacuna de conhecimento, ou que seja uma ou algumas, para a gente compartilhar aqui, né? Se a gente compartilha que o problema é o mesmo, digamos, ou a deficiência é a mesma do conhecimento, né? Que a gente acredita que trazendo a informação, compartilhando, talvez seja a solução, aquele pequeno estalo para dar o próximo passo, produtividade ou de lucratividade. Eu penso que são várias questões, né? Mas uma das que mais pesa para o produtor tomar a decisão de fazer ou não é ele conhecer, ver aquele resultado na frente dele, né? E, por exemplo, tu fala tudo, tá no papel, tá lá mostrado, não sei o que, papapá, e ele diz, não, mas o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo realmente, nem sempre o resultado é aquele que a gente espera, porque o clima pode mudar o resultado. Mas, no momento que tu leva ele numa propriedade que vem trabalhando da forma que a gente preconiza, e ele enxerga aquele resultado, fica bem mais fácil da gente fazer ele começar a mudar, né? Mas o que eu faço normalmente, e que aconteceu num produtor do Juntos para Competir lá em Piratini, lá em 2018, foi o seguinte: eu iniciamos um projeto em 2017, julho de 2017, então eu peguei 20 produtores de Piratini para trabalhar com ILP, e eu já peguei no meio da pastagem de inverno, né? Então eram pastagens sem adubo, sem ureia, uma veiazinha nos seus 10, 15 centímetros com gado em cima, com as ovelhas em cima. Então não tinha mais o que fazer naquele momento, porque já tinha se passado o período do inverno. Mas eu tive 6 meses para convencê-los que, se nós mudássemos, nós poderíamos produzir mais. Nesse meio tempo, a gente fez uma visita numa unidade de pesquisa ali em Cristal, naquele trabalho da várzea ali do arroz, né, da rotação de arroz. E um dos produtores deu estalo e ele viu que ele podia produzir muito mais lá na coxilha, que era muito mais fácil do que no meio da água lá na várzea, né? E aí eu conversei com ele em janeiro de 2018 e disse assim, eram 400 e poucos hectares plantados, né, que se transformariam em pastagem. E eu disse, nós vamos gastar R$500 por hectare para botar adubo e ureia na pastagem no inverno. E as 400 hectares ia dar um bom dinheiro, né? E ele disse, eu não tenho dinheiro para isso. E eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse potreiro da frente aqui, que são 20 hectares, e vamos adubar da forma como eu falo para fazerem. E nessas 20 hectares nós vamos botar 80 terneiros. Aí ele me olhou e disse assim, tá, mas hoje eu tenho 80 terneiros em 60 hectares, tu tá me dizendo que vou botar em 20? Justamente, fazendo assim nós vamos conseguir concentrar os animais e produzir mais quilos por hectare. Fui embora para casa e na minha volta no mês seguinte ele me disse assim, adubo e ureia comprada para tudo. Então, como ele já estava convencido por ter visto o resultado lá em Cristal, ele foi lá e fez em tudo. Mas eu sempre tento começar por um pedaço pequeno. Por quê? Porque se ele me dissesse assim, não tenho dinheiro para fazer, então deixamos para o ano que vem. Vai perder mais um ano de conhecer
o que é diferente, né? E o produtor precisa conhecer. A gente já sabe que funciona. Não estou fazendo um teste na propriedade. Eu preciso que ele conheça aquilo ali para ele adotar aquela tecnologia. Sim. Então, faz numa pequena área. Planta 50 hectares, faz em 1, faz em 2, faz em 5, faz da onde o bolso permite. E enxerga a diferença. O ano que vem tu faz em tudo. Então, eu acho que para a gente conseguir mudar, nós precisamos fazer pequenas áreas dentro de cada propriedade, para eles conhecerem o resultado, para saberem trabalhar daquela forma, que é bem diferente, né? É muito mais manejo, né? Uma pecuária mais intensiva precisa muito mais manejo. E ele enxergar o resultado e multiplicar para o resto da propriedade. Não, maravilha, que legal. Eu ainda ia te perguntar para tu trazer um case de sucesso. Mas eu tenho mais um para nós conversar. Que bom. Porque eu queria justamente isso. Tu trazer um outro exemplo de case de sucesso em que, às vezes, uma dica pode ser simples ou mais estruturada, como esse exemplo que tu contou agora há pouco, de que esse conhecimento fez girar a chave daquele empreendedor a céu aberto, do produtor, para ele atingir outros níveis de produtividade, lucratividade. Conta para nós, então, essa história que tu tem. Essa história não precisa dar nome aos bois, mas acho que tu exemplifica. Posso até dar, porque esse nome eu falo, sempre falo dele. Esse é um produtor de leite lá no Herval, um produtor que aprendeu a ler e escrever no programa Alfa do Senar. Puxa, que legal. E ele entrou pro programa Juntos para Competir, lá em 2011, 2012, não me lembro bem a data. E naquela época a gente não tinha ainda as consultorias individuais, era só reuniões em grupo. E aí a primeira reunião dos grupos, normalmente, era de pastagens, porque começava ali em fevereiro, março. Então, eu era o agrônomo da região ali, que fazia esses dias de campo. E eu fui a Herval, fizemos uma reunião com o grupo todo, e eu expliquei a questão do calcário, a questão da adubação, perguntei que adubação eles usavam, e aí a adubação normal era o 5-20-20, 2-3 sacos por hectare, quando botavam, né? E aí eu mostrei as diferenças de formulação, coisa e tal, papapá. E esse produtor, e dentro de um grupo de 20 produtores, né? Tu sempre tem aqueles que enxergam que podem mudar e já começam a fazer. Tu tem um meio ali que fica esperando para ver se vai dar certo para depois ele fazer. E tu tem uma cola que, por mais que tu fale, eles não vão mudar porque eles não querem mudar, né? Não adianta tu querer mudar uma pessoa que não quer mudar. E isso tem em qualquer atividade e na pecuária a mesma coisa. E esse produtor saiu dali e começou a fazer. E logo em seguida eu comecei a atender ele individualmente pelo Juntos para Competir, dando consultoria. Um produtor de leite, que quando eu cheguei, ele produzia em 17 hectares e meio, ele produzia 30 mil litros de leite por ano, e hoje ele produz na mesma área 150 mil litros de leite por ano, 5 vezes mais. Boa. Com a mesma área, com as mesmas áreas de pastagem, o que ele mexeu? Aumentou as áreas de pastagem perene, de verão, mudou os manejos das pastagens, deixando chegar nas alturas ideais de pastejo, aumentou a adubação, ele conta que ele gastava 20 sacos de adubo por ano. Hoje ele gasta 100, 150 sacos, né? Então, não é gasto, é investimento, né? E esse cara é um exemplo por quê? Porque ele aprendeu a ler e escrever no programa Alfa, ele fez todos os cursos do Senar, ele participou do programa Juntos para Competir, ele tem 2 filhas, que uma hoje está na faculdade, a outra está em escola técnica e vai para a faculdade também. Ele já comprou 2 apartamentos em Pelotas para as 2 filhas, um apartamento para cada um, com o dinheiro do leite. E ele está tranquilo lá. Quando eu comecei com ele, eu dizia, Daniel, nós precisamos saber o que nós vamos fazer daqui a 3 anos. E ele me dizia assim, não, mas eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Tu quer que eu saiba daqui a 3 anos? Porque ele não tinha tempo. Sim. Ele saía da ordenha, ia lá pegar a silagem para dar para as vacas, saía da silagem, ia arrumar a sala de ordenha, de tarde ele ia na silagem de novo, ia lá abrir o piquete para tirar as vacas que não tinha mais o que comer, voltava para a ordenha e ia dormir, para acordar no outro dia às 4 da manhã. Trabalho, né? Era trabalho. Trabalho. No momento que a gente ajustou a comida, reduziu a silagem, reduziu o trabalho, e as vacas começaram a produzir mais, hoje eu chego lá, eu fui lá em março desse ano, a gente sentou uma tarde toda e ficou conversando.
Olha aí. Porque ele está organizado. E aí, com o tempo, para se sentar, tomar um mate e pensar no negócio, ele consegue enxergar aonde ele vai estar daqui a 2, 3 anos e planejar o que fazer. Quando eu estou em cima de um trator, batendo máquina lá para tentar resolver um problema, eu não tenho tempo de pensar. Então, eu preciso me organizar, reduzir o meu trabalho para estar mais de fora do negócio, para enxergar o negócio e conseguir... Sim, trabalhar de forma mais inteligente, estratégica. Fazer a gestão do negócio e não fazer o dia a dia da mão de obra, né? Ah, que legal. E esse cara produziu 5 vezes, está produzindo 5 vezes mais leite do que ele produzia com um custo bem baixinho, né? Ah, que legal. Que história, né? Muito bom tu trazer assim. Se tiver mais alguma aí, fica à vontade também para contar. Tá bem, eu vou pensar em mais alguma. Porque a gente já está, infelizmente, acabando o nosso tempo aqui do podcast. A gente poderia conversar mais tempo, certamente, para trazer a tua experiência profissional aqui, né? Que é super enriquecedora, já parceira do Senar durante muitos anos, né? Mas a gente vai se encaminhando para o fim. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, se fosse uma... É difícil dizer uma recomendação apenas, né? Mas uma recomendação para os produtores do Rio Grande do Sul para aumentar a produtividade de pastagens, né? Trazendo boa rentabilidade. Se fosse dar uma recomendação, qual seria? É uma recomendação composta, né? Porque não é uma coisa só, né? Basicamente dizer que não existem pastagens milagrosas, né? Que a gente precisa investir. Boa. São Pedro não é o causador dos problemas, né? Porque eu mostro fotos no mesmo município, na mesma data. Um não tem nada para comer e o outro tem pastagem sobrando. Então não foi São Pedro que choveu demais ou choveu de menos, foi um botou o que tinha que botar, o outro não botou, né? Então, fazer análise de solo, levar para um agrônomo, pegar a recomendação, fazer justamente como ele está recomendando e manejar bem as pastagens, isso sempre vai trazer resultado positivo. É raríssimo o investimento que foi feito numa pastagem e ela bem trabalhada que deu resultado negativo, né? Só se o mercado tiver uma reviravolta muito grande. Mas nós estamos entrando no momento de pecuária positiva, né? De preços em evolução. Então, nós estamos no momento de investir nas pastagens, de botar o adubo que precisa, de botar a ureia que precisa, de esperar a altura ideal de pastejo, de trabalhar o máximo de tempo possível naquela pastagem para ela diluir o custo nos dias, né? E ter rentabilidade. Pastagem sem adubo, esperando o que a soja deixou e muitas vezes não deixa nada, não vai ter resultado nunca. E a pesquisa mostra, com mais de 20 anos, que é possível ter ótimos resultados em pastagens bem manejadas. É só buscar a literatura que a gente tem o resultado. Não, maravilha, maravilha. A conversa certamente poderia se estender aqui, né? Mas a ideia é a gente colocar aquele gostinho de assuntos que a gente conversou durante esse podcast, mais esse episódio, mas também reforçar que os produtores podem acessar o Senar, através dos cursos da nossa assistência técnica e gerencial, para aprofundar todos esses nossos assuntos aqui, que certamente ficam muitas dúvidas, né? Sobre tudo isso, muito conhecimento técnico aplicado na prática. Mas, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a ti, Cristiano, por vir até aqui, né? O teu tempo também, o teu conhecimento, de compartilhar nesse novo canal de comunicação nosso do Senar. Deixar para tu também a última mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores. Tá bem, queria te agradecer o convite também, muito obrigado. É sempre um prazer vir ao Senar para a gente conversar e dizer para o produtor que as tecnologias estão aí, nem tudo é viável economicamente, mas nós temos que conhecer a realidade de cada propriedade e adotar as melhores tecnologias para aquela propriedade, né? Nem sempre o que o vizinho faz é o que eu devo fazer para ter o mesmo resultado, né? Então, é uma atividade complexa, porque não tem uma regra, né? A regra é que não tem regra, né? A regra é que cada um é de um jeito, cada sistema é um sistema, cada propriedade é uma propriedade, cada potreiro é um potreiro. Então, buscar a informação e buscar a tecnologia para ter os melhores resultados. Maravilha,
Muito obrigado novamente, então, Cristiano. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Talk Agro. Agradecemos a todos que nos acompanharam até esse momento. Não esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procurem o Senar também através dos nossos cursos de assistência técnica e os nossos sindicatos parceiros, nossos mobilizadores aí no interior do estado. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.